Estão vendo minha tela aí, galera? Compartilhada? Sim? Estão vendo minha apresentação? Sim. Sim? Então vamos lá. Primeiro, recapitulando o conteúdo da aula passada. Na aula passada, que é a leitura do material que eu deixei lá para vocês, falava sobre desenvolvimento de software. E a leitura começava falando o seguinte: nós temos dois tipos de desenvolvimento de software. O desenvolvimento tradicional, que era o material de leitura, e o desenvolvimento ágil de software, que é a aula de hoje. Então, lá dentro do tradicional, tinha alguns exemplos de metodologias que se encaixam dentro da tradicional. As tradicionais, elas nasceram mais lá no passado, principalmente quando não tinha a questão de desenvolvimento de software orientado a objetos. E dentro dela tinha um conjuntinho de metodologias. Alguém consegue falar o nome de uma das metodologias tradicionais de software? Vou colocar aqui a pergunta. Ó. Qual o nome de uma metodologia de desenvolvimento tradicional de software? Alguém lembra? Alguém leu lá? Espiral, muito bem, Dandara. Espiral é um. Outro, qual que é o mais famosinho de todos da tradicional? Olha o desenho. Cascata. Joia. Então, obrigada pela contribuição aí, Dandara e Luana. Os principais, de fato, são o cascata e o espiral. Mas ainda tinha um que chamava prototipação. A prototipação, ela continua muito usada mesmo hoje no desenvolvimento voltado à orientação a objetos. Por quê? Como custa muito caro fazer um produto, para testar esse produto, criam-se protótipos. Os protótipos são modelos do que seria o software. Pode ser protótipo com funcionalidade mínima, por exemplo, um software beta, que não tem todas as funcionalidades. E o outro tipo mais comum de prototipação é quando você cria protótipos de tela. E aí você consegue mapear todas as telas e interfaces do seu sistema e com isso você consegue criar um modelo mental de como o software vai funcionar. Então é espiral, cascata, prototipação. Tem mais um outro? Tem mais um, quem lembra? Tem mais um, prototipação e iterativo. Muito bem. O iterativo, ele trabalha com pequenos pedaços de software. Ele pega um pedaço que nós chamamos de iteração. Iterativo vem de iterações. Pega aquela iteração, desenvolve, bota para funcionar e entrega. Começa a outra iteração, desenvolve, testa, bota para funcionar e entrega. O iterativo ele é bem interessante, viu, gente? É um método que depois ele foi reaproveitado para orientação objeto e nasceu agora de uma outra forma, mas trazendo muito do que tem no iterativo. Então é uma grande vantagem desenvolver em interativo, porque ao contrário do cascata, né? O cascata vê o cliente aqui no começo, ó, colhe requisitos, que são as funcionalidades do software. A equipe de desenvolvimento, de repente, passa 6 meses desenvolvendo o produto completo, entrega o produto completo lá no final. Qual que é o grande problema disso, de entregar o produto completo lá no final? Olha a lacuna que existe, dependendo do tamanho do seu produto, de quase 6 meses sem contato com o seu cliente. E aí, então, quando você entrega o produto para ele, já não é mais aquilo. Acho que o que a Rafa falou é uma boa frase. Quebra de expectativa. Não é mais aquilo que ele queria. Ou então,
uma outra questão é esse distanciamento do cliente faz com que você acabe entregando um produto completo lá no final e aí ele peça uma alteração para você e a gente sabe, né, que trabalha com programação, que uma mudança em um módulo qualquer impacta em vários outros. Então, entregar o produto completo, mantendo essa distância do cliente, que é uma lacuna, um abismo, é uma furada, né? Se for pensar no que nós temos hoje de exigência, né? O cliente, primeiro, ele quer receber algo muito rápido. Então, com isso, a ideia do iterativo acaba respondendo a esse problema. Se eu quero algo rápido, entregue um módulo, entregue um pedaço do produto para a pessoa, né? Então, essas seriam as metodologias de desenvolvimento tradicional de software. Algumas empresas ainda trabalham com essas metodologias. Isso, Rafa, agilidade de software. Só que o que aconteceu é que quando surgiu a orientação a objeto, né, e com esse boom que teve na área de tecnologia, com desenvolvimento principalmente de aplicativos para smartphone. Imagina você ficar com um projeto de aplicativo para smartphone de 6 meses dentro de um projeto. Ou seja, já saiu até outro modelo de celular quando você lançar seu aplicativo. Então, essa emergência do mercado, esse perfil de um cliente mais imediatista, mais exigente, uma nova abordagem de desenvolvimento de software orientado a objetos, onde você quebra o seu software em várias classes e não mais em arquivos estruturados. Agora nós temos um software que é um pacote imenso com várias classes modulares, interconectadas, que permitem herança, ou seja, eu tenho um software, eu posso criar outro que herda desse. Então, facilidades da orientação a objeto. Eu tenho um software que permite herança, eu tenho um software que permite polimorfismo. O que é o polimorfismo? Eu tenho um módulo lá de relatórios. Eu herdo esse módulo de relatório, mas ele é uma classe, né? Uma classe polimórfica. Por quê? Eu trago para cá, mas eu posso alterar. Então, polimorfismo. Eu herdo, mas eu posso adequar as minhas novas necessidades. Aí eu tenho a questão de abstração, que é um conceito de orientação a objeto. O que seria abstração? Eu pego um software muito grande, olho ele e abstraio somente o que convém, partes que fazem sentido para o meu novo negócio. Então, como o paradigma, né? Isso é chamado de paradigma. O paradigma de desenvolvimento de software orientado a objetos mudou a forma de desenvolver produtos, também teve que mudar a metodologia de desenvolvimento de software. E aí surgiu o desenvolvimento ágil de software. Nossa, estou escrevendo errado aqui. Desenvolvimento ágil de software. Vocês já ouviram falar de Agile? Desenvolvimento ágil, Agile. Sim, é isso daí. Então, dentro desse novo momento que nós estamos vivendo de orientação a objeto, a metodologia que mais se adequa é a metodologia com desenvolvimento ágil. E aí, dentro do desenvolvimento ágil de software, o que aconteceu foi que nós tivemos duas vertentes, dois tipos de desenvolvimento ágil de software. Eles nasceram em 2001, então não é algo tão velho, né? Os desenvolvedores de software começaram a ficar incomodados mesmo com principalmente com o método cascata. Eles entendiam que o método cascata não funcionava mais dentro da nova metodologia ágil
E então criaram duas representações muito significativas. A primeira de todas é o Scrum. Nós vamos ter uma aula só para falar de Scrum, que vai ser bem interessante. O método Scrum. E o outro que se chama Extreme Program, ou seja, metodologia XP. Então, o objetivo da aula hoje é falar um pouquinho sobre essa metodologia XP, que por sua vez faz parte do desenvolvimento ágil de software. A outra, que nós entendemos, se chama Scrum, e nós vamos ter uma aula dedicada somente a falar sobre o Scrum. Então aqui, ó, o que aconteceu? Quando essa equipe de desenvolvedores se uniu, eles começaram a padronizar algumas regras, né? Alguns métodos, e ao se juntarem, eles criaram algo chamado Aliança Ágil. Quando vocês ouvirem falar sobre Aliança Ágil, é isso. Foi um grupo de programador piradinho, que já estava de saco cheio de desenvolver com a metodologia tradicional, que entendeu que não dava mais para continuar daquela forma e criaram juntos algo que se chama Manifesto Ágil de Software. O Manifesto Ágil de Software, turma, existe até hoje, é um documento aberto, né? Livre, né? Que você pode acessar lá na internet, que esse grupo criou e está aberto para novas modificações conforme esse time, né? Eu costumo chamar de time, vai tendo novas orientações. Então, eu até gostaria que vocês guardassem aí, ó, esse endereço. É www.agilemanifesto. Deixa eu colocar aqui no Google, é melhor. agilemanifesto.org. Vou colocar aqui o link para depois, com o tempo, vocês darem uma olhadinha lá. Mas vocês estão vendo a tela do Manifesto Ágil de Software aqui, ó? Sim? Só coloquem aí para mim se estão vendo, ó. Manifesto Ágil de Software, estão vendo? Sim, tá. Então, olha só, gente. Ele é até feinha a interface dele, né? Porque foi feito assim, apenas para que eles fossem lançando aqui as ideias mesmo. Foi feito em HTML puro. Tem o manifesto em todos os idiomas. Olha só. Porque é uma metodologia universal. A maior prova que essa metodologia foi aceita por todos é que ele está em todos os idiomas e tem sido difundido no mundo inteiro. E aqui tem o nome, ó, desses programadores que eu falei, que começaram o Manifesto Ágil. Então tem a equipe de programadores e aqui tem o manifesto, né, ó, sobre o manifesto, sobre os autores, os princípios do desenvolvimento ágil de software. Então esse documento aqui, ele é um documento de consulta para que todos possam ter conhecimento do que foi acordado nesse manifesto. Mas em resumo, de forma resumida, o Manifesto Ágil fala o seguinte, ó, o resumo do manifesto, que a gente precisa valorizar mais pessoas e interações do que processos e ferramentas. Então, no desenvolvimento ágil de software, embora nós tenhamos uma característica muito forte, né, de sentar, programar, eu tenho essa característica, inclusive, mas o manifesto tenta mudar isso. Você tem que interagir, você tem que falar com pessoas, você tem que receber essas pessoas, esses clientes, para que assim eles acreditam, né, e comprovam, né, através de algumas métricas, que o produto tem ficado muito melhor e dentro daquelas diretrizes que nós comentamos: qualidade, custo, tempo,
segurança. Então, ao valorizar pessoas e interações, o manifesto considera que o resultado é melhor. Outra coisa, é porque é o primeiro contato que vocês têm com essa disciplina, né? Se vocês pegarem uma empresa de desenvolvimento de software antiga e pedirem para eles mostrarem para vocês os pacotes de software, vocês vão ficar assustados. Não pelo software, mas pela documentação. Era uma regra, inclusive no Cascata, que se saía junto com o produto um manual, que era uma documentação de software mais ou menos desse tamanho. Então, o que o manifesto de ágil de software chegou à conclusão? Que gastava mais tempo documentando, né? Criando todo esse material de apoio do software do que fazendo o software executável propriamente dito. Então, o manifesto ágil de software, tem gente que morre por conta disso, que não aceita. Não quero saber de documentação. Vai aí, faz, me cria um executável o mais rápido possível. Essa é uma regra. É até bacana, né? Principalmente programador. Adora sentar e programar, então vamos fazer. De novo, o manifesto ágil fala, traga o cliente para perto. Ouça o cliente, troque ideia, receba opiniões, dê opiniões, tente criar uma relação amistosa, evitando constantes negociações de contrato frias e formais. Então, a aproximação do cliente é uma dos alicerces do manifesto ágil. Isso é frustrante, gente. Respostas rápidas para mudanças, ao contrário de seguir planos previamente definidos. Gente, isso é muito triste. Por quê? Quando você traz o cliente para perto, isso é muito bom, porque você vai fazer de fato o que ele quer. Mas você vai ter que aprender a lidar com aquele cara dando pentelho toda hora ali, te dando opinião e pitaco todo momento. E aí você tem que mudar a forma de pensar. Eu tinha muita dificuldade com isso, porque quando eu crio um produto, e vocês vão entender isso, o software, você começa a se apaixonar por ele. E ao se apaixonar por ele, é meio que uma relação tipo de mãe e filho. Ah, não fala mal do meu filho, hein? Meu filho é o melhor menino do mundo. A mãe tá aí perto de vocês, deve concordar comigo. A gente não quer, dói no coração, não é? Tem hora que a gente até sabe que tem um defeitinho ali, mas faz uma vistinha grossa. E quando alguém fala, então a gente fica arrasado. E com o produto de software é a mesma coisa, porque ele é sua cria. Você criou, você concebeu ele do zero. Ele nasceu, você viu ele ficando robusto. E aí o cliente fala, mas eu não gostei, não é isso que eu estava esperando. É muito frustrante lidar com isso dentro do paradigma antigo. Então, lidar com essa mudança rápida e constante é algo também muito emocional. As metodologias novas também lidam com a questão emocional, que é estar aberto à crítica. Se falou para mudar, vamos mudar mesmo, porque o objetivo é entregar o produto que o seu cliente quer. Então, isso foi uma das coisas que, para mim, na época de mudança de metodologia, mais impactou, né? E aí, você acatar aquelas opiniões e voltar a refazer o seu produto. Então, olhando aqui, né? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 conceitos do Manifesto Ágil de Software. Eu acho que mais para frente tem um questionário, nas aulas seguintes, que pode ser que pergunte isso. Não precisa anotar, mas se recorda que são esses 4 conceitos que estavam nessa aula e vocês precisam recapitular, tá bom? Então, vamos entender o que é esse Extreme Program, que é a metodologia XP. Eu adoro a metodologia XP. Mesmo quando ela não tinha nome, que eu não sabia que ela existia, eu achava ela muito legal e praticava sem saber que estava praticando. Por quê? Ela é uma metodologia ágil para equipe de pequeno e médio porte. Ou seja,
a maioria das empresas da nossa região. Então, ela é adequada para a maioria das empresas da região. Ela é usada quando você tem requisitos vagos. O que seriam requisitos vagos? Eu bati um papo inicialmente com o cliente, ele tem uma ideia do que ele precisa, do que ele quer, mas ele não tem muita certeza do que vai ser o produto. Porque esses requisitos vão nascendo e sendo alterados conforme o produto também vai nascendo. Então, metodologia perfeita para essa situação. O que diferencia o XP de uma metodologia clássica? Feedback constante. Feedback constante por conta desse contato com o cliente muito próximo. Você mostra, ele vê, ele testa, ele te devolve feedback. E abordagem incremental. Porque incremental, gente, faz entrega. Incrementa, entregando pequenos pacotes. E uma outra coisa que marca a metodologia XP, que é de fato a mais forte de todas, vocês vão descobrir durante o vídeo aqui, ó. Vou rodar um vídeo para vocês. Welcome to Extreme Programming. What is Extreme Programming? Extreme Programming is a software development methodology used to improve software quality. It's a short development life cycle used to increment and improve productivity for the customer's requirements. Extreme Programming consists of pair programming, code review, unit testing, integration testing, planning game, courage, and respect. Pair programming. This is a method where two people are working using one computer, sitting side by side. You have two roles, the navigator and the observer. Pair programming, if done well, means less mistakes are made and should cost the business less. One partner learns from another and the roles reverse. New ideas are encouraged and so better code is produced. It is much less daunting than code review, as there is no review team analyzing the code. Code review. This is a continuous process of improvement used in creating more efficient and clean code, giving the programmer continuous feedback if the developer is too quick. The code is usually well documented, which makes it easier for us to carry on the work without slowing down business operation. Code review usually includes a review team every so often coming in and analyzing the program's code. Some argue this is a positive, as it means the programmer is more aware of the bad habits he has and writes more efficiently. Unit testing. Unit testing is a testing method for testing each unit as a smallest testable part. It helps to identify failure in the logic of the code produced. The developer will be writing code that is easy to test, making the program have a higher number of small focused functions, which is always a benefit. Integration testing. This is the phase in software testing where individual modules are combined and tested as a group. It works as such. One part of the software is complete and then tested. The second part is complete and both the first and the second are tested, and so on. This leaves no room for mistakes. It is the same as making a movie. A new scene is added and you play the movie from the start to see if it is working as expected. It significantly lowers the risk of failure and makes sure zero defects are present. Courage. This comes into play when important decisions need to be made and are able to change the direction of the project by discarding incorrect decision. The team will usually have to take responsibility and throw away some parts of the code that are not useful. Assistiu? Assistiram? Qual foi o item que mais chamou a atenção? Eu sei que o vídeo estava em inglês, mas como ele era muito visual, teve alguma coisa que chamou muito a atenção de vocês?
Vamos ver o que as meninas estão falando. Nada? Olha, tinha uma imagem que era muito forte, principalmente para nós aí, mulheres. Vamos ver, agora vai vir contribuição. Vários digitandos. A mulher programando ao lado do homem. Tem a ver com isso mesmo, Rafa. Sim. Agilidade em resolver os processos em constante mudança. Tudo bem, isso também. Então vamos pegar por partes o que o vídeo falava. Sobre o XP, tá? Isso é característica do STRAM Program. Regra número 1, que é a mais forte do XP e que eu amo e que sempre usei mesmo sem saber, que é programação em pares. O XP, para você saber se a metodologia XP está sendo usada, sempre você vai ver um cara programando com alguém do lado sentado. Isso é muito útil e é muito interessante, porque o programador não consegue achar os próprios erros. Quem está de fora, o de fora é ótimo para dar pitaco. Então, o programador de fora, geralmente é aquele programador que não está muito encorajado para programar, mas ele está se aquecendo, mas consegue achar erros. Então, esse cara que está sentado ao lado, ele contribui, programação em pares. Só que só é XP se trabalhar o conceito de coragem, que é encorajamento. Por isso que tem uma menina que senta no computador para programar e troca de posição com o garoto, porque ele encoraja ela. E ele fala, teste, vai você agora, vamos ver qual que é a ideia que você tem para implementar essa resolução. E aí esse conjunto, né, que tem que estar muito homogêneo, muito integrado, eles acabam se ajudando. Muito fofo mesmo, viu, Madu? A gente espera muito isso dos meninos. Historicamente, é muito triste porque mulheres ganharam boneca e meninos ganharam computador. Fizeram isso com a gente. E aí, quando chegam na faculdade, o menino está um pouco melhor que as meninas. Isso é verídico, quase 100% dos casos. Então, nesse momento inicial, se espera que os meninos tenham esse conceito de encorajamento. E depois a gente rapidinho já fica igual ali. Mas a gente tem essa defasagem de ter ganhado boneca Barbie. Pense bem, se eu queria boneca. Fazer o quê? Mas enfim, dentro do conceito da coragem que faz parte do XP, tem um outro tipo de coragem também que eu acho que é a pior. Tem um momento que a menina tá lá quase chorando e ela fala, eu vou ter que apagar tudo. Por que ela vai ter que apagar tudo? Ela fez algo, como o XP trabalha com mudança constantes, como a Rafa escreveu aí em cima, perceba que teve a visita do cliente. Ele foi lá, deu um pitizinho e tal, e falou, volto semana que vem. E ela falou, cara, mas eu não vou conseguir fazer isso tudo de novo, eu vou ter que apagar tudo que eu fiz. E ele fala, coragem, vamos juntos. Então, o XP trabalha muito essa questão do encorajamento. Choremos, choremos e oremos. Verdade, Rafa. Ok, o primeiro conceito, programação em pares, primeiro conceito. Segundo conceito, encorajamento. Tem que ter um encorajamento. Terceiro conceito, testes unitários. Fez um pedaço, testa. Guarda aquele pedaço testado. Se aquele teste deu problema, você só conserta aquela unit, somente aquela unidade. Consertou, guarda o pacotinho. Faz um outro pedacinho, testa. Guarda.
Terceiro pedacinho, testa, guarda. Junta os três e faz algo que se chama integração de testes. Com os três pedacinhos, testam de novo os três juntos. Eu estou dando um exemplo de 3, né? Mas isso seriam pequenos pedaços do software. E aí, quando você testou a integração do pacote, você entrega o pacote. Mas não necessariamente o pacote que você entregou é o software completo. Ao contrário, ele também é uma unidade. E aí você vai replicando essa ideia de teste unitário para todos eles que vocês forem entregando. Ok? Então, esse é o conceito da metodologia XP. Eu queria pedir para vocês finalizarem essa aula de hoje, que eu já encerrei a teoria, acessando o Manifesto Ágil de Software e dando uma olhadinha no manifesto aí com mais calma, pegando a versão português, para ver tudo que essa equipe de programação pensou quando criaram o manifesto. Pergunto, entenderam o que é metodologia ágil e o que é a metodologia XP? Esse era o objetivo da aula. Entendido? Se essa aula fosse presencial, pessoal, nós iríamos estar em laboratório de informática e nós iríamos fazer um teste de programação usando XP. E é legal porque eu cronometro com XP e sem XP e consigo provar que a programação em pares acaba sendo mais eficiente. Tá bom? Então, por hoje é só. Na aula da semana que vem eu não estou presente, tem uma atividade que já está lá pronta no Moodle. E quem quiser ir adiantando, ou se estiver livre, né, pode ir adiantando também, tá bom? Então, vou encerrar. Tchauzinho. Bom final de tarde para vocês. Alguma dúvida? Não? Tchau. Beijocas. Tchau, Luana. Tchau, Júlia. Nenhuma dúvida, tchau, Dandara. Felipe, beijinhos. Madu, beijinhos. Sofia, tchau, Sofia. Muito bem ter você aqui. Tchau, Felipe. Juju. Beijos.